E estamos recebendo aqui o médico urologista Eduardo Nunes. Seja bem-vindo, doutor. A gente já tem uma primeira pergunta para você, porque esse assunto é sério, realmente exige a nossa atenção. Possivelmente, como o Douglas falou, tem muitas pessoas que passam por esse problema, né? Mas como pode evitar esse problema? Principalmente porque tem muita gente que prende, né, a urina nessas possibilidades, nessas ações que o próprio Douglas falou. Isso. Bom dia, Maísa. Bom dia, Douglas. É bem complicado essa situação em que você tem que estar segurando a urina por tempos prolongados. Se isso for uma ocasião esporádica, não vai causar problemas, tá certo? Agora, isso não pode se tornar um hábito, tá? Porque a bexiga, ela é um órgão que ela segura o xixi com pouca pressão, mas que ela chega ao limite dela. Então, no limite, você tem que estar... Antes de chegar no limite, na realidade, o ideal é que você vá ao banheiro. Doutor, quanto tempo uma pessoa pode segurar, ou é diferente, o homem segura mais, a mulher segura menos? Se a mulher estiver grávida, ela tem mais dificuldades, tem mais necessidade de ir ao banheiro. Tem um tempo, sei lá, de 4 em 4, de 6 em 6? Conta pra gente, por favor. Na realidade, o ideal é que muitas vezes a gente vai urinar antes do limite, tá certo? Então seria entre 3 e 4 horas, né, que a gente pudesse ir ao banheiro, mesmo que não tivesse com a bexiga muito cheia. A mulher grávida, pela compressão, né, do bebê, do feto, sobre os órgãos, vai fazer com que a mulher urine mais vezes. Ela vai comprimir a bexiga, ela vai ter necessidade de urinar mais vezes, né? Então, o ideal é entre 3 e 4 horas que a gente consiga ir com uma certa frequência ao banheiro. E é normal sentir dor depois de ter segurado a urina por tanto tempo, doutor? Porque, veja só, a bexiga ela é um músculo, tá certo? Então, ela vai ser distendida, né? Então, se aumentou muito a quantidade de urina, ela distende demais. Sim. Então, ela vai causar... A inervação vai fazer com que você sinta essa dor. Então, muitas vezes, a pessoa, quando está com a bexiga muito cheia, que vai urinar, tem dificuldade para urinar, justamente por ter distendido demais a bexiga. E a pergunta que é dúvida para todo mundo. Doutor, a bexiga, ela de fato, ela pode estourar ou não? Necessariamente, falamos assim, do modo geral, encher demais e estourar, não. O que pode acontecer é uma situação de você estar com a bexiga muito cheia e você sofreu um trauma, um acidente de carro, um acidente de moto, ou fazendo alguma coisa que possa dar uma pancada na região onde fica localizada a bexiga, e aí sim, você pode ter uma ruptura da bexiga. Então, quando é que a gente precisa buscar um médico, uma ajuda nesse sentido? Veja só, as mulheres, durante uma fase da vida, elas têm uma facilidade maior de ter infecção urinária por prender mais a urina. Os homens vão passar a ter dificuldade maior depois dos 50 anos, quando você começa a ter um aumento do volume prostático. Então, a mulher vai sempre fazer o acompanhamento, né? Porque a mulher, a partir do momento que a mulher faz a primeira menstruação, ela já vai ao ginecologista e aí ela consegue também encaminhar para o urologista. O homem ainda é mais reticente em relação a isso. O homem começa a procurar o urologista a partir dos 40 anos. Então, ele só começa a ter uma noção do que ele precisa fazer depois dos 40 anos. Doutor, há risco? Você passa 1 hora, 40 minutos segurando lá o xixi. Há risco de infecção ou outros riscos? E que riscos seriam esses? Olha, inicialmente, o risco inicial seria a infecção urinária, né? Porque a bexiga, os rins vão liberar algumas toxinas que são ruins para o nosso corpo, e aí vai sair pela urina e a bexiga elimina. Se você começa a prender essa urina ali, vai segurando, essa urina que fica dentro da bexiga, ela vai ser mais propícia a formar infecção urinária, né? Então, inicialmente seria uma coisa mais simples, uma cistite, que é uma infecção urinária. Você pode ter uma infecção ascendente, uma infecção para os rins, que já faz uma pielonefrite, se não se tratar, uma sepse. E numa situação mais grave, que você prende muito a urina com muita frequência, você pode perder a função da bexiga. A bexiga não vai ter mais força para colocar essa urina para fora. Aí é um paciente que vai provavelmente paralisar os rins, vai ter que entrar em hemodiálise, vai ter que fazer uma cirurgia para fazer uma nova bexiga com o intestino. É uma sequência, não é nada do dia para a noite também. Doutor, se a gente fala que o corpo sempre fala, né? Com relação à história de fazer xixi, urinar, quando está cheia, é o corpo dizendo: preciso excretar, colocar para fora esse negócio. Não tente segurar, em alguns casos a gente sabe, né?
Homens e mulheres seguram porque tem obrigação, tem horário para poder se levantar da cadeira, daquela empresa que trabalha. Isso é muito perigoso e, inclusive, quem cuida e quem fiscaliza, né, sindicatos, organização de trabalho, ficam muito de olho nisso. Porque tem empresas, inclusive, que já foram multadas por proibir que homens e mulheres se levantassem quando quisessem ir ao banheiro. Inclusive grávidas também, não é? Porque É um perigo absurdo, né? Isso é uma coisa que não deveria acontecer, né? Infelizmente, alguns gestores não têm pessoas dentro das empresas que consigam identificar essas situações que não deveriam realmente acontecer. Lógico, a pessoa não vai estar indo para o banheiro a cada 5 minutos, mas existem situações em que você pode ter um aumento da próstata, que aí você vai fazer porque você vai urinar mais. Algumas pessoas têm uma bexiga que a gente chama de hiperatividade detrusora, a bexiga contrai na hora errada e que você vai precisar ir com mais frequência. Então essas pessoas precisam ter um acompanhamento médico. E as empresas têm que entender que essas pessoas têm algumas alterações que precisam ser relevadas. Doutor Eduardo Nunes, muito obrigado. Um abraço para o senhor, médico urologista. Volte mais vezes, porque é um tema que interessa demais, né? Não só esse, mas outros que o senhor, porventura, possa aparecer por aqui, tá? Agradeço e lembrando que nós estamos no novembro, é o Novembro Azul, é o mês de conscientização do combate ao câncer de próstata. Sempre, né? Abraço. Verdade.